Eu convido você a abrir sua Bíblia nesta noite, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, e nós vamos ler uma declaração que o Senhor fez, ressuscitado, à igreja de Esmirna. São 7 cartas no Apocalipse, e me chamou a atenção esta carta da igreja de Esmirna, que o Senhor diz as seguintes palavras. Capítulo 2 do Apocalipse, verso 8 ao verso 11, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Vamos ler juntos essa frase? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Continue. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ler juntos o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos nesta noite por estarmos na tua presença. Não há lugar melhor que pudéssemos estar do que estarmos à volta da tua palavra, louvando o teu nome e dizendo: a ti seja a glória, a honra, o poder, hoje e para todo sempre. Ó Deus, nós queremos te pedir que no abrir da tua palavra, o Senhor fale ao cada coração aqui. Talvez alguém chegou aqui abatido, aflito, angustiado, mas ó Deus, a tua palavra é vida. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, e ó Deus, nós podemos ter esperança todo o tempo, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não servimos a um Deus de pedra, de madeira ou de barro, mas nós servimos um Deus ressuscitado, vivo dentre os mortos e para todo sempre. Abençoa a tua palavra, ó Senhor. Te peço, Senhor, fala o nosso coração através dela, através do teu servo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Pode sentar. Milhares de pessoas em todo o mundo morrem todos os dias. Milhares nascem. Conversava com o pastor Marcos, não é? Os números estão, pesquisei um pouquinho, chamou minha atenção. Cerca de 155 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. E cerca de 211 mil nascem todos os dias. Nós estamos nesse intervalo, eu e você, que chama-se vida. Mas a vida, ela é finita, ela é medida. E o que acontece? A morte é a nossa maior inimiga. Se nós falássemos aqui, perguntássemos aqui se você gostaria de morrer hoje, você está pronto? Não é? Alguns falaram assim: não, espera um pouquinho mais, né? dá um pouquinho mais, porque às vezes nós não temos ideia de quanto a morte vai nos chegar, mas um dia ela nos surpreenderá. Mas a palavra fala que ela é nossa inimiga. A morte não faz parte do plano de Deus, nunca fez. A morte veio como uma consequência dos nossos pecados, e porque o homem pecou, porque o homem desobedeceu a Deus, por isso ele morre. Porque um dia Adão e Eva tomaram daquele fruto que Deus havia dito: não
não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra de Deus diz que o homem e a mulher foram, e ambos comeram, e ambos morreram. Adão viveu 930 anos, e diz a palavra de Deus, e morreu. O homem que mais viveu foi Matusalém, que viveu 969 anos. E diz, e viveu 969 anos e morreu. A morte veio a todos os homens. A morte é separação. A morte nos afasta de pessoas que amamos. Talvez você tenha alguém que lhe era muito precioso, alguém que era muito próximo e que partiu. Talvez alguns com muita idade. Hoje de manhã teve uma irmã da igreja que essa semana, dia 2, completará 100 anos de vida. E você olhando para ela, você fala, mas nossa, não parece. 100 anos de vida, e ela andando, caminhando e com vigor. Mas às vezes alguns com bem menos tempo de vida, às vezes a vida vai embora. A morte nos separa de pessoas que são queridas. A morte significa separação. A morte física é a separação da alma do corpo. Por mais que você queira fazer com que alguém viva, se a pessoa estiver morta, você pode chamar, gritar, bater, cutucar, a pessoa não vai ter resposta, porque separou. E a vida foi-se embora, e não tem o que fazer senão sepultar, porque senão os vermes, o corpo vai se deteriorando de uma forma tal que você fala assim, não tem que realmente sepultar. Por mais que você goste da pessoa, você lembra que tem que sepultar, que é impossível conviver com a morte. A morte é a separação, a morte física. Mas há uma outra morte, a morte espiritual. A palavra de Deus diz que todo homem está morto em seus delitos e pecados. Às vezes a pessoa, por mais que tenha um espírito, por mais que a pessoa viva, às vezes ela tem vida física, mas falta-lhe vida espiritual. A vida espiritual é só Deus quem pode dar. E a morte espiritual é a separação da vida da pessoa de Deus. Há muitos que estão vivendo, caminhando, você encontra com a pessoa, mas a pessoa não tem vida espiritual. A pessoa não responde, não ouve a voz do Espírito Santo, não tem um relacionamento com Deus, não ora, não vive. O relacionamento é um relacionamento quebrado, interrompido. Está separada de Deus. E há um outro tipo de morte, que a palavra fala aqui nesse texto, diz aqui no versículo 11, diz assim, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano, do que ele fala aqui? Da segunda morte. Ô irmãos, a segunda morte, o que é essa segunda morte? É aquela morte para sempre, que a pessoa fica para sempre separada de Deus, a morte eterna. Quando chega o momento da pessoa ir para Deus, e Deus fala assim, você nunca viveu comigo, você nunca andou comigo, você não me conhece. E a palavra de Deus diz que o Senhor dirá aquela frase terrível, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Nós vivemos num mundo de iniquidade, nós vivemos num mundo de separação, e muitos estão afastados de Deus. Muitas pessoas às vezes estão vazias, às vezes a pessoa tem cultura, tem saber, mas o coração está mirrado, a alma está morta. Precisamos do Senhor, precisamos do poder do Senhor. Quando Jesus se dirige à igreja de Esmirna, ele aqui se apresenta com uma declaração fantástica, com uma declaração maravilhosa. Vamos ler juntos, diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Note, a palavra fala, estas coisas diz aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Há um engano muito
perigoso que alguns dizem assim: ah não, Jesus não morreu na cruz. Jesus, ele não morreu. Isso é uma inverdade, é uma mentira. Porque o Senhor Jesus verdadeiramente morreu. Ou melhor, a palavra de Deus diz que ele se entregou por nossos pecados naquela cruz. A morte de Cristo foi uma coisa tão comprovada que nos livros de história você vai encontrar até os historiadores do período bíblico, daqueles dias do Novo Testamento, os historiadores como Flávio Joséfo, diz que houve um homem chamado Jesus que foi sentenciado à morte por crucificação nos dias de Pôncio Pilatos, lá na Judéia. Esse é um relato que você encontra nos livros de história antigo, da Palestina, da Judéia, dizendo que Jesus realmente morreu. E dizendo que alguns diziam que ele havia ressuscitado. A pessoa não fala, mas na história está lá. Nos evangelhos nós lemos que ele morreu, esteve morto, mas tornou a viver. A morte de Cristo, domingo passado pela manhã, a pastora Guiar pregava sobre 4 pontos centrais acerca do evangelho. O primeiro deles foi o nascimento virginal, o nascimento sem pecado do Senhor. O segundo foi a vida sem pecado do Senhor. O terceiro ponto foi a morte redentora de Cristo. Jesus morreu, mas Jesus não morreu por causa dos seus pecados. Ele nunca cometeu pecado. Então por que ele morreu? Se ele nunca cometeu pecado e a morte veio como consequência do pecado. Por que Jesus morreu? Irmão, Jesus morreu porque ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em teu lugar. Ele morreu para nos salvar. Aquele lugar era nosso, aquela cruz era nossa, aquela vergonha era nossa. Aquela dor, aquele sofrimento eram nossos. Mas Jesus foi aquele lugar, aquela cruz que era minha, aquela cruz que era tua. E ele tomou a nossa dor. A palavra de Deus diz: o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jesus morreu, mas a palavra fala: aquele que esteve morto, mas tornou a viver. A palavra de Deus diz que no terceiro dia, logo pela manhã, Jesus estava sepultado, colocaram uma grande pedra à frente do sepulcro. E quando colocaram aquela grande pedra à frente do sepulcro, no domingo de manhã, aquela grande pedra estava rolada. E a palavra de Deus diz que haviam anjos sentados ali e diziam: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Ele ressuscitou como havia dito. O Senhor está vivo. Jesus andou por 40 dias entre os discípulos. E depois ele subiu ao Pai, entre as nuvens do céu. E a palavra de Deus diz que ele voltará. O Senhor Jesus voltará em sua glória. O Senhor Jesus voltará para a sua igreja. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Nós podemos ter vitória. Primeira razão que nós podemos não temer, diz aqui no versículo 10, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Nós podemos não temer porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Nós podemos ter confiança no Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu para que nós pudéssemos vencer com Ele também. Amém? A segunda razão para nós não temermos, nem mesmo a morte, é que a palavra de Deus diz aqui, versículo 9 diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A cidade de Esmirna
foi destruída. Era uma cidade muito próspera, muito rica, muito abastada, por causa que nela havia a mirra, que dava origem ao nome Esmirna. E o que aconteceu? Aquela cidade foi destruída em determinado momento da história antiga. E no ano 300, Alexandre o Grande, ele reconstruiu a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna agora não tinha tanta pompa, não tinha tanta riqueza, mas tinha uma relativa importância. E aquele povo daquela igreja diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A segunda razão pela qual nós podemos não temer, a primeira é que Jesus ressuscitou, a segunda é que a verdadeira riqueza está no céu. A verdadeira riqueza está no céu. No ano de 2011, morreu Steve Jobs. Steve Jobs ficou riquíssimo por conta da revolução tecnológica que ele fez com computadores, com programação. E o que aconteceu? Ele, com 56 anos de idade, em 2011, morreu, deixando uma fortuna imensa. A sua fortuna não pôde livrá-lo da morte. Ele teve que atravessar, ainda aquele homem ainda não muito idoso, teve que atravessar a morte. E o que acontece? Você pode ser rico aqui, você pode ter bens aqui, mas os bens daqui não sobem para lá. E pelo contrário, às vezes você pode não ter coisas, pode não ter bens aqui, pode não ser abastado aqui, mas a palavra de Deus diz que você pode ser uma pessoa rica aos olhos de Deus. A verdadeira riqueza não está aqui. A verdadeira riqueza está no céu. Diz a palavra: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Nós podemos não temer se nós sabemos que os bens da terra podem passar, mas que nós temos tesouros no céu. A palavra de Deus diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Às vezes a pessoa pode achar, bater no bolso, como às vezes muitos fazem, e fala assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Porque eu sou importante, porque eu tenho posses, porque eu tenho bens. E às vezes muitos nesta vida, às vezes lutam, matam, enganam para ter riquezas, e a gente fica até muito triste com isso que tem acontecido no nosso país, com tanta corrupção, que às vezes alguns têm pego o dinheiro de tanta população que podia ir para hospitais, para educação, e às vezes é desviado para fazerem paraísos fiscais, porque a pessoa acha que tem que ter muito dinheiro. Aliás, um dinheiro que a pessoa nem sabe, não sei como a pessoa pode imaginar gastar tanto dinheiro assim, que a gente ouve. Agora a pergunta é: esse dinheiro vai fazer a pessoa rica no céu? Esse dinheiro, será que o dinheiro, ele nos recomenda a Deus? Será que o dinheiro pode comprar o céu? Eu li uma frase dizendo assim: o dinheiro compra uma cama, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro compra livros, mas não compra inteligência. O dinheiro compra comida, mas o dinheiro não compra apetite. O dinheiro compra uma casa, mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro compra um crucifixo, mas o dinheiro não compra um Salvador. Nós precisamos da verdadeira riqueza, e a verdadeira riqueza está no céu. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Quando nós partimos desta vida, nós não levamos coisa alguma. Talvez você vai levar, ou vai lembrar a pessoa colocar uma boa roupa, aquela que você gostava mais, e a pessoa vai falar: não, mamãe gostava dessa roupa, papai gostava daquela, ele gostava dessa roupa ou daquela, e coloca aquela roupa, que vai se deteriorar.
Única coisa talvez que devemos para um corpo que vai se decompor. A palavra fala que a verdadeira riqueza é a riqueza celestial. A pergunta que eu faço a você: você tem riquezas no céu? Você está ajuntando tesouros no céu? Ajuntar tesouros no céu é diferente do que ajuntar tesouros na terra. Às vezes nós somos coração endurecido, e nós devemos pensar que tudo quanto nós fazemos para Deus, ou para o nosso próximo, a palavra de Deus diz que isso pode ser contado para o nosso benefício na glória celestial. Por isso nós devemos ser generosos em dar, em ajudar, em compartilhar, em abençoar. Por quê? Fazendo isso nós estamos ajuntando tesouros onde a traça e a ferrugem não vão poder desgastar. Agora, se a pessoa às vezes está juntando tesouros materiais e ficando rico, para quê? A pessoa não vai poder levar. A única riqueza que nós podemos ter é a riqueza que não se corrompe na glória do Pai. Você é rico aos olhos de Deus? Você está buscado as riquezas celestiais, a riqueza da palavra, a riqueza da fé, a riqueza do amor, a riqueza da graça de Cristo em teu coração? Ou você só tem bens deste mundo que não passam para o outro lado? A palavra de Deus diz que nós podemos não temer quando a nossa riqueza está no céu. Nós podemos também não temer quando nós passamos por aflições. Ele diz aqui, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Note que a palavra fala aqui, que não temas as coisas que tens de sofrer. Irmãos, nesse mundo nós passamos por sofrimento. Talvez você esteja aqui e você esteja com um familiar hospitalizado, ou você mesmo passando por uma enfermidade. Talvez você esteja ouvindo o culto pela internet e não pode estar aqui no culto porque você está doente, você está fazendo um tratamento de saúde, uma quimioterapia, o médico desenganou, falou assim, olha, não tem jeito, nós estamos tentando, e você está sofrendo, você está padecendo dores horríveis, traumáticas. A palavra, não temas as coisas que tem de sofrer. Toda aflição tem um prazo. Toda aflição que passamos neste mundo tem um ponto final, tem uma hora para terminar. Não temas, não temas, não temas. Alguns aqui já passaram por momentos difíceis. Recentemente, irmãos e irmãs aqui que partiram, que descansaram no Senhor, que chegou naquele ponto de sofrimento, o sofrimento atroz, difícil, e a pessoa teve que partir. Mas era o sofrimento desta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, 4,17, ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, além de toda a comparação. Note que ele fala aqui, irmãos, às vezes quando nós estamos passando por tribulação, você pode falar assim, mas pastor, como que é leve? Mas a palavra fala aqui, leve e momentânea tribulação. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando momentos difíceis, como José passou lá no Egito. Os irmãos lembram de José, que ele foi levado lá e sofreu, e padeceu, e foi injustiçado, e foi preso. Mas havia um tempo para a tribulação de José terminar. Ele saiu da prisão para ser o segundo na terra do Egito. Talvez você esteja passando por uma hora difícil, talvez você esteja atravessando um problema, um desemprego, um fardo, você não sabe como fazer, mas eu gostaria de dizer,
continue confiando em Deus, porque a tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O apóstolo Pedro, ele diz assim: o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Olha que a palavra fala, terdes sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Talvez você esteja sofrendo, não desanime, a tribulação tem um prazo para terminar. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou dizendo, em João 16:33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos enganou, ele disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Tenham bom ânimo. Irmãos, quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, mas a palavra fala que ainda que o inimigo esteja tentando lançar uma tribulação, ou uma prisão, ou uma afronta, ou uma luta, a tribulação tem um tempo para encerrar. A nossa tribulação um dia vai cessar. E a palavra fala: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas tenham medo daquele que pode levar a alma e o corpo para o inferno. Nós temos que ter temor de Deus. Nós vivemos em dias que o temor de Deus tem se extinguido de muitos. As pessoas não honram a Deus, não temem a Deus, não valorizam a Deus, debocham, zombam, desprezam. A palavra fala acerca da tribulação. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. O apóstolo Pedro disse: viva, sofra, mas tenha medo de não estar pronto para partir, para ir com Cristo. Isso você deve ter medo. Você deve ter medo se você não está vivendo a sua vida em santidade. Você deve ter medo se a sua vida você está levando mais ou menos. Se você está sendo um cristão domingueiro, que somente vem à igreja ao domingo, e durante a semana você leva a sua vida mais ou menos. Você deve estar preparado e devemos ter o temor do Senhor em nosso coração. Ouvirmos a palavra, mas colocá-la em prática na nossa vida. Procurarmos temer a Deus, para que naquele dia, quando Deus chamar, Ele fala: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. E Ele não diga: afastai-vos de mim, malditos. Vão para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que saber que a aflição tem um tempo para terminar. Podemos não ter medo, porque a palavra fala aqui que Jesus tem uma coroa da vida. Ele diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que a palavra fala acerca de uma coroa, de um prêmio, de uma bênção, após a morte, após partirmos, após atravessarmos este vale aqui. Irmãos, este vale aqui, às vezes nós passamos no meio de lutas, de aflições. Para você levar a vida com Deus, com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, você tem que se sacrificar, você tem que se privar, você tem que fechar-se, sair do mundo. Às vezes você tem que fugir das tentações, se afastar da aparência do mal. Você tem que, como diz o apóstolo Paulo, que o pastor Aguiar pregou hoje de manhã, esmurro o meu próprio corpo.
para que pregando a outros não venha o mesmo ser desqualificado. E você tem que se disciplinar, e você tem que viver com Deus, e você tem que buscar a Deus, e você tem que chorar, e você tem que buscar a presença de Deus, falar: Senhor, me ajude. Eu não quero ir com a multidão, seguir a multidão, mas eu quero seguir a Ti, porque eu quero uma coroa da vida, ser fiel até a morte. Se for preciso morrer, não olhe para trás como fez a mulher de Ló. A palavra de Deus diz que a mulher de Ló, o quê? Ela olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela se converteu numa estátua de sal. Ela perdeu a bênção de sair de Sodoma e de Gomorra. A palavra de Deus diz que essa coroa é a coroa da vida. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que é uma coroa de justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz assim: a coroa de justiça que o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. A palavra de Deus diz que essa coroa, o apóstolo Paulo diz que é uma coroa incorruptível, que não se desgasta, que não se desfaz. Este prêmio que Deus tem para nós é um prêmio incorruptível. E o apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 4, ele diz assim: a coroa, a imarcessível coroa de glória. Coroa que não pode murchar. Na Grécia Antiga faziam coroas de louro. E o que você sabe que às vezes o vegetal às vezes vai secando-se com o tempo, vai murchando e vai perdendo a beleza. Mas a palavra de Deus diz que a coroa que Jesus tem prometido para aqueles que o amam é uma coroa que não pode murchar. Amém? Podemos não ter medo se nós estamos buscando a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você tem buscado a coroa da vida? E a palavra fala que a última razão que nós podemos não ter medo, porque em Cristo nós podemos vencer a morte. Em Cristo nós podemos vencer a morte. Diz a palavra de Deus aqui no último verso, verso 11, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem vence é quem está em Cristo. Quem vence, como disse o apóstolo Paulo, em Cristo somos mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, ele diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão envolvidos, unidos com Cristo Jesus. Essa é a bênção que Deus tem reservado para todo aquele que confia no Senhor. Não há mais temor quando nós sabemos que em Cristo nós morremos e com Cristo nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Mas nós precisamos estar em Cristo. Não é estar, não, eu estou membro da igreja, sou membro da igreja, sou dizimista, fui batizado. Não é isso, irmãos. Todas essas coisas são boas, todas essas coisas são proveitosas, mas como está o teu relacionamento pessoal com Deus? Como está a sua vida aos olhos de Deus? Deus conhece o nosso coração. Você tem procurado honrar ao Senhor, ser fiel, viver a sua vida com o Senhor Jesus, andar com Ele, segunda, terça, hoje é domingo, mas amanhã é segunda-feira. Quais são os seus planos? Como você está vivendo? Você vai fazer as coisas certas quando você tiver aquele momento de livre, ou aquela situação que vem sendo tramada, e você vai falar assim: Senhor, eu vou fugir da aparência do mal, eu vou me afastar daquela situação. Senhor, eu não quero mais viver daquela forma, daquele jeito, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero ir para o céu, eu quero estar contigo, eu quero estar
em Cristo, nenhuma condenação há. Em Cristo somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo usa essa expressão em Cristo várias vezes. Várias vezes. Ou seja, significa que nós estamos unidos com o Senhor Jesus. E a pergunta que nós temos que fazer hoje é: estou eu unido com Cristo Jesus? Estou eu ligado a Cristo Jesus? Cristo vive em mim? Eu vivo com Cristo? Ele é meu Salvador? Eu pertenço a Ele de verdade? Curve a sua fronte.